Meus irmãos, muita paz, que Jesus nos abençoe. Eu estava pensando nos caminhos que conduzem as pessoas à casa espírita. E depois de estudar um pouquinho, de analisar alguns movimentos, nós percebemos que são três caminhos, assim, principais, que levam uma pessoa a buscar uma casa espírita. Um dos caminhos é um convite. Às vezes um amigo, um parente, convida. Vamos comigo na casa espírita? Lá é bom. No meu caso foi assim. O meu irmão, ele frequentava um centro espírita e me convidou. Ele insistiu, era muito jovem ainda, 15 anos. E um dia eu resolvi, pelo convite dele, ir para a casa espírita. Outras pessoas, na segunda forma, elas buscam a casa espírita por curiosidade. Elas ouvem falar do espiritismo, ouvem aqui e ali, falando sobre reencarnação, sobre imortalidade da alma, e através da curiosidade, elas buscam a casa espírita. Mas nós percebemos que a grande maioria das pessoas busca a casa espírita por causa da dor, por causa do sofrimento, as dores e as angústias da vida. E aí nós começamos a perceber que a casa espírita, ela pode ter três aspectos importantes, três características muito importantes. A casa espírita como hospital, a casa espírita como escola e a casa espírita como oficina de trabalho. E como hospital nós percebemos isso. Muitas pessoas buscam as nossas casas espíritas por questões de perturbações espirituais. Muitas pessoas em processo de obsessão, de desequilíbrio, de influenciação espiritual, buscam a casa espírita porque elas sabem, na sua grande maioria, que a casa espírita trata desses assuntos, de cuidar das pessoas e de cuidar do ambiente psíquico, de cuidar das perturbações espirituais. Muitas dessas perturbações, na realidade, podem ser características do aflorar da mediunidade. Então, muitas vezes, são médiuns ostensivos que, no momento em que essa mediunidade começa a se apresentar, apresentam também perturbações e o próprio inusitado do fenômeno para elas, trazem desequilíbrios e elas buscam a casa espírita. Outras pessoas, dentro da visão da casa espírita como hospital, elas buscam as nossas casas por questões de perturbações de relacionamento. Casais, pais e filhos, irmãos. E aí, depois de baterem muitas portas, terminam batendo também na porta da casa espírita. Perturbações de trabalho, desequilíbrios com o patrão, com colegas, que traz aturdimento, inquietações. E essas pessoas não vou procurar uma casa espírita assim, vou procurar para me socorrer. E também aquelas pessoas que têm doenças físicas, né? Doenças físicas dolorosas, sejam aquelas agudas, sejam aquelas crônicas, sejam aquelas incuráveis, aquelas que vão levar à morte. E as pessoas buscam o amparo, o consolo, buscam a cura muitas vezes. E aí elas vão entrar na casa espírita através da porta do atendimento fraterno. E nesse atendimento fraterno, o trabalhador da casa espírita, estudioso e treinado para isso, presta a essa pessoa o aconchego, o acolhimento. E a depender do caso que essa pessoa apresente, ela vai para o socorro espiritual. Se é problema de obsessão, de perturbações, ela vai para uma orientação mediúnica. Se é o aflorar da mediunidade que está
acontecendo. Ela vai ter orientação sobre esses relacionamentos da família, com a família, os relacionamentos do trabalho. Ela vai entender que tudo isso faz parte de uma programação reencarnatória que está inserida na lei de causa e efeito, na semeadura e na colheita. E vai entender na casa espírita a necessidade da percepção, a necessidade do entendimento, a necessidade da transformação, recebendo aí orientações para a conduta. E aquelas pessoas que estão com doenças físicas, elas vão receber o passe, receber as energias do próprio ambiente, o passe individual, o passe coletivo, a água magnetizada, o apoio moral na casa espírita, orientação para a implantação do evangelho no lar. Às vezes visitas são feitas para tentar de alguma forma harmonizar a família. Então a casa espírita nesse momento se transforma num hospital, sim, mas não um hospital de corpos. Não se oferece cura de doenças, evidentemente, vez por outras, o alívio, vez por outras, a própria cura, mas não que isso seja um objetivo da casa espírita. Como Jesus, o espiritismo não tem a função de curar corpos. O espiritismo tem a função de orientar espíritos, de orientar a pessoa, para que ela perceba de onde veio, para onde vai, por que sofre, quem é, o que está fazendo aqui no mundo. E tudo o que acontece, ela vai começar a perceber o encadeamento das leis divinas. Nesse momento, a casa espírita é um hospital. Mas existem aquelas pessoas que não procuram a casa espírita para um desequilíbrio, como nós falamos. Elas chegam através de um convite ou por curiosidade. Ou também aquelas pessoas que chegaram pela dor e já passaram dessa fase, elas começam a perceber a casa espírita sob um outro aspecto. A casa espírita como escola. A casa espírita que convida ao estudo, a participação mais efetiva nas doutrinárias, a participação mais afetiva nos grupos de estudo, as visitas mais constantes à biblioteca da casa espírita, o tomar de livro emprestado, o comprar de livros novos. Esse movimento de estudar é fantástico. Participando dos estudos, participando das pesquisas. E aí é a maravilha de encontrar as obras básicas do Pentateuco espírita, codificado por Allan Kardec, e as outras obras que Kardec fez. É maravilhoso. O estudo do Evangelho, na tentativa de colocar esse Evangelho na prática diária. O estudo dos fenômenos mediúnicos. Então, normalmente nessa fase, o frequentador da casa espírita, ele é tomado de uma alegria daquele que descobre a verdade. Conhece a verdade e a verdade vos libertará. E aí vai surgir o terceiro aspecto da casa espírita. Porque quando começamos a estudar e o estudo vai acumulando, o conhecimento vai acumulando, o discernimento vai aumentando e vai surgindo dentro de nós a necessidade da prática da caridade e do amor. E aí a casa espírita passa a ser oficina de trabalho. E aí, aquele que muitas vezes entrou pela curiosidade, ou entrou por um convite, ou entrou pela dor, e agora está equilibrado, sente a necessidade de trabalhar na casa espírita. Seja na parte mediúnica, participando das reuniões depois de um preparo necessário. Seja trabalhando como passista da casa espírita. Se engajando na atividade de promoção social, na prática da caridade material, da orientação, no lutar para aumentar a dignidade do ser humano.
trabalhar na evangelização infantil, na juventude. E aqueles trabalhos que parecem insignificantes, mas que têm uma importância fantástica. Eu lembro que quando eu comecei no Centro Espírita Luz e Caridade, o meu primeiro trabalho prático foi carimbar mensagens. Então, vinha as mensagens de São Paulo e tinha o carimbo do Centro Espírita Luz e Caridade, com endereço e atividades, e eu ficava carimbando. Depois que eu carimbava todas as mensagens, no final das doutrinárias, eu ficava na porta. A pessoa ia saindo e eu ia dando as mensagens. Chegava mais cedo na casa espírita e ia arrumar as cadeiras, colocar as cadeiras na posição certa, na distância ideal para quando era passe individual. Ia ajudar em varrer, em arrumar as peças, as mesas, arrumar as cadeiras, tudo. Então, é um trabalho dignificante nessa estrutura física da casa espírita. E também uma coisa muito interessante é que quando nós chegamos na casa espírita pela porta da dor, os irmãos trabalhadores que nos acolhem são como enfermeiros na casa espírita, na sua feição hospital. E quando nós nos curamos, nos equilibramos, nós nos transformamos em enfermeiros. Aquele que foi cuidado, cuida. Aquele que foi recepcionado, recepciona. Aquele que foi acolhido, acolhe. Que coisa maravilhosa. Que doutrina maravilhosa. Que felicidade ser espírita. Que felicidade trabalhar na casa espírita. Então vamos, meus irmãos, trabalhadores da última hora, em todos os momentos de nossa existência, independente das circunstâncias, amar e servir deve ser o nosso lema, o lema da casa espírita, o lema do espiritismo. Que Jesus nos abençoe sempre.